Olá, pessoal, bem-vindo ao podcast O Papo de Carreira. Hoje eu tô com uma convidada aqui super especial, a Mari Torres. Mari Torres é psicóloga, especialista em carreira e recolocação, LinkedIn Top Voice, e hoje ela vai estar trazendo um pouquinho da história dela, de como ela fez a transição de carreira, né? Então ela vai contar aí 4 coisas que fizeram ela dar tchau para a CLT e construir um negócio de carreira lucrativo. Mari, conta um pouquinho pra gente aí como que foi essa sua transição. Muito grata, aprendi muita coisa. Acho que a CLT tem um lado bem legal também. Mas o que me fez sair da CLT em 2018 de vez? Em 2016 já começou a me dar uma inquietude, sabe? Eu sempre fui uma pessoa assim que eu não ficava nem muito tempo nas empresas. Eu queria desafio novo. E aí, em 2016, começou a me dar uma inquietude. E aí eu falei que, mas eu já estava no Senac, eu gostava muito, era gerente de carreira do Senac. Falei, vou fazer um MBA, pra ver se o sossego aqui não sai da empresa, fazer um MBA diferente, fazer um MBA em gestão empresarial. E lá eu me encantei por uma disciplina e falei, vou ser professora dessa disciplina. E aí fiz todo um caminho para me tornar professora, me tornei professora da FGV dessa disciplina de gestão de carreira e comecei a dar aula junto com a CLT. Então eu senti ali como que era bom dar aquela aula aquele final de semana, eu dava 2 aulas por mês e era quase o meu salário da CLT. Eu comecei a perceber que quando a gente vai empreendendo, isso é muito desafiador, né? Mas o céu é o limite. A gente faz o nosso salário. Isso começou a me encantar. Mas ainda ali na CLT. E aí tive o Davi, bebezinho, estava trabalhando, fazendo mestrado, dando aula, cuidando de filho. Em 2018, meu emprego começou a ficar tóxico. Apesar de ser uma empresa que eu amo, que é o Senac, um trabalho, uma área que eu gostava, a minha chefe começou a ficar tóxica, né? Às vezes o emprego é bom, né, gente? Mas o chefe, ele destrói aquele lugar. E eu comecei a reclamar muito, e aquilo não começou a fazer mais sentido para mim. E eu tinha que deixar o Davi muito bebezinho na creche de manhã, e eu saía correndo. Eu dava 5 horas, gente, ali marcava uma reunião. Eu tinha até crise de ansiedade. Eu falava, meu Deus, se eu pegar meu filho, a creche fechava, você é a última a chegar. E aí eu saía correndo, pegava ele, chegava lá tudo escuro, era a última. E eu comecei a não querer mais isso também. Então, a gente tem aqui vários motivos, que foi um ambiente de trabalho que não estava legal na CLT, experimentar, pôr esse pezinho no empreender, que dá aula, eu dava aula como PJ, então quanto mais aula eu dava, mais dinheiro eu ganhava. Eu comecei a ver que eu poderia ganhar mais do que na CLT. E não querer que meu filho fosse o último a sair da creche. Eu queria ter liberdade de horário. Eu queria escolher como eu escolhi hoje. Por exemplo, quando eu trabalhei até 1h30 da manhã, porque hoje de manhã tinha reunião na escola dele. Não ia trabalhar hoje de manhã, trabalhei ontem até mais tarde. Então, eu queria poder escolher isso, né? Ter essa liberdade de horário. E aí, todos esses motivos me fizeram ter a vontade de sair da CLT e ter o meu negócio. E eu falo muito que é um passo de cada vez, né? E as coisas vão acontecendo no caminho, gente. Você tem que dar o passo. Porque senão não vai ter o momento perfeito e porque senão o próximo passo não acontece. Então, quando eu saí da CLT, eu não imaginei, vou ter uma consultoria renomada com vários funcionários. Eu queria ganhar dinheiro com o meu conhecimento, impactar mais pessoas, ter liberdade de horário e ter liberdade de decisão, né? Aquelas reuniões intermináveis que eu não acreditava mais, não queria mais passar por aquilo e nem ter chefe tóxico no na minha jugular. E aí tudo começou com uma intenção. Então aqui vai uma dica bem legal, assim. Qual é? Já começa com a intenção. A minha intenção era, eu quero sair daqui e viver só da minha consultoria dando aula. Mas eu precisava de ter um dinheiro guardado, porque eu pagava aluguel, era eu e Renato, e não tinha ninguém, não sou herdeira. Como é que eu ia fazer? Como é que eu ia, de repente, começar a empreender precisando de 10 mil reais por mês? E eu pensava, eu tenho que ter X mil reais guardado. E eu comecei a colocar intenção naquilo, força naquilo. E aí, o Senac decidiu ter um programa de demissão voluntária. Foi o único que o Senac fez até hoje. Na vida inteira do Senac Rio, foi o único, nunca mais teve. Isso aconteceu porque eu fiquei pedindo isso? Não, não é isso. Mas quando a gente quer muito uma coisa, a gente vê a oportunidade, né? E aí, quando eu vi aquela oportunidade, aquele plano de demissão voluntária, ele dá o dinheiro que eu precisava. Eu falei, beleza, com esse dinheiro que eu vou ser mandada embora, eu consigo viver um ano, e aí eu vou empreender aqui. Eu falo isso muito. Eu preciso disso para conseguir. Começa a pensar sobre isso, começa a fazer os movimentos sobre isso, para isso acontecer, porque as coisas vão se juntando, sabe? Aquilo de dar dar um passo que o universo coloca o chão embaixo. Eu acredito muito nisso. Isso não quer dizer que eu vou fazer uma coisa completamente louca e abandonar tudo. Não, mas quando eu começo a me movimentar, quando eu começo a fazer uma mentoria, quando eu começo a criar meus conteúdos, quando eu começo a fazer por onde as coisas começam a acontecer. Todo o nosso movimento, ele vai trazendo aí um resultado, né? Então, eu comecei a me movimentar para isso, comecei a me posicionar, falar que eu estava fazendo consultoria. Os meus primeiros clientes foram os meus melhores amigos. Eu tenho a minha melhor amiga de infância, foi minha primeira cliente, veio fazer um trabalho de carreira comigo para conseguir uma recolocação. Então, falar para as pessoas que eu estava fazendo isso foi importante. E aí, eu entrei nesse programa de demissão voluntária do Senac. Em janeiro de 2019, eu comecei a empreender
com muita seriedade, sabe? Então, acho que isso também é muito importante. É o seu negócio. Por que a gente se dedica tanto para uma empresa de 9 às 18, dá nosso sangue, e quando é pra gente, tô cansado, tô com preguiça, vou desistir. Não, desde 2019 não teve um dia que eu não postei conteúdo aqui no LinkedIn. Não teve um dia. Então, era um compromisso que eu fiz comigo. O que eu preciso fazer? E aí, obviamente, as coisas vão mudando, coisas novas vão acontecendo. A gente começa achando que a gente vai fazer um trabalho, depois aparece outro faz mais sentido. Né? Eu comecei trabalhando só com recolocação. Hoje eu sou mentora de recrutadoras, hoje eu tenho mentorias na área de RH. Vai aumentando, né? O seu portfólio vai aumentando. Mas, resumindo, os 4 pontos. O primeiro, eu não queria mais ser infeliz no trabalho, sabe? Eu não queria trabalhar com uma coisa que eu amava e mesmo assim ser infeliz no trabalho. Eu não queria mais ser a última mãe a pegar meu filho na creche. Não queria. Isso, nossa, hoje a minha felicidade daqui a pouco o Davi tá chegando aqui, a Laura chega 4 horas. Eu não queria mais ser a última mãe. Eu queria levar meu conhecimento para mais pessoas, né? Eu sentia que eu levava meu conhecimento para o Senac, que eu preparava aqueles profissionais para o mercado, e levava o meu conhecimento para a FGV, onde eu era professora. Mas e as outras pessoas? Eu queria levar mais conhecimento também. E eu queria ter liberdade de horário, não queria ficar presa. Eu sempre gostei de trabalho por resultado. Hoje a minha equipe trabalha assim comigo, eu trabalho por performance, então tem que entregar isso, entrega isso. Não é de 9 às 18. Então é um trabalho até que eu construí hoje na minha equipe, que é o que eu acreditava, não tinha como ter isso na CLT. Então, se eu fosse resumir, os 4 principais motivos seriam esses. Legal, muito bacana. E você começou o seu negócio e qual foi o seu maior desafio, né, depois que você saiu da CLT? Então, deixa eu pensar aqui qual foi o meu maior desafio. Porque os desafios, eles vão mudando, né? Eles sempre estão presentes. Mas logo que eu entrei, por exemplo, eu não tive um desafio de ir para as redes sociais fazer conteúdo. Estou pensando aqui, não tive. Porque eu tinha que fazer, então eu fazia. Hoje eu vejo que quando eu olho lá para trás nos vídeos, nos conteúdos, eu falo, gente, como é bizarro aquilo, como eu fazia mal. Mas eu não me importava. Então isso para algumas pessoas é um desafio. Para mim não era. Eu sou assim, cara, eu tenho que fazer isso, eu vou fazer isso. Primeiro desafio, eu comecei a vender as minhas consultorias no offline, né? Apesar de eu estar posicionada no online, quem comprou primeiro de mim foi minha rede de relacionamento. Então eu falava para as pessoas o que eu fazia. Também não tinha problema quanto a isso. O meu primeiro desafio foi a minha escala, porque eu tinha que montar um curso e eu procrastinei para isso acontecer. Eu procrastinei, eu poderia ter feito isso mais rápido. Como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou pegar meu conhecimento e empacotar de uma forma que eu impacte mais pessoas ao mesmo tempo? Esse é um desafio. Quando eu falo, as pessoas têm muita dificuldade de venda, né? E vender é um desafio diário sempre, gente, até hoje. Eu estudo, aplico, renovo. Então, como é um desafio sempre para qualquer empresa do mercado, que o mercado vai mudando, eu não pego isso como um desafio assim, pontual. Não, isso é um desafio diário. A gente precisa se posicionar, vender. A gente não é acostumado a vender, então a gente tem que aprender a vender. Mas o meu principal desafio ali foi, no primeiro momento, foi escalar o meu produto. Eu elaborar como é que eu empacotar isso e colocar isso dentro de um curso. Tanto que eu vou fazer isso só em setembro. Eu comecei a empreender em janeiro, eu poderia ter feito isso logo, eu era professora, mas eu fui fazer isso só em setembro. E aí, né, o desafio de aprender como é que eu faço isso, como é que eu me posiciono, quais são as principais estratégias, né, que são esses desafios que continuam acontecendo até hoje. Legal, bacana. E você teve algum apoio ali no começo, alguém para te ajudar ali a encurtar esse caminho, né? Então, isso foi a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi empreender, né? A primeira coisa. Não tem como, gente. A gente, nem na CLT, né? Nem na nossa vida, a gente fazer nada sozinho. Tem um livro do Cortella, e ele fala uma frase que eu gosto muito, que é um anjo, né? Uma pessoa só voa com 2 asas. E cada um só tem uma asa. Então, para eu voar, eu tenho que estar pelo menos com mais alguém. A gente junta ali, formamos 2 asas, e aí a gente vai voar. Quando eu comecei em 2018, eu pensar em empreender, eu tinha conhecido a Isa em 2016, na formação de coaching, e já vi ela se posicionando no Instagram como mentora, e eu já sabia, quando eu sair da CLT, a Isa vai ser minha mentora, eu já tinha até escolhido. Eu sabia que eu precisava de alguém para falar, faz isso, vai por esse lado, esse é o caminho, né? Então, é realmente encurtar, olha, isso aqui tá dando certo, isso aqui não tá dando certo. A gente tem que tomar cuidado que uma mentora, ela não é a nossa babá, né? Ela não vai pegar no colo, fazer por mim, não. Mas ela me dava um direcionamento. Olha, eu fiz isso aqui e não deu certo. Eu tô fazendo isso aqui e tá dando certo. Ela tem uma visão na frente, porque ela já foi primeiro. A primeira coisa que eu fiz, Má, foi contratar a mentoria da Isa. A primeira coisa, eu decidi empreender, eu decidi ter uma mentora. E nesse momento, a mentoria pode até parecer custosa, né? Tipo assim, ai meu Deus, eu vou ter que investir nisso. Mas mesmo quando ela mudou de patamar, eu lembro que eu paguei na época R$2.500 e um ano depois eu paguei R$10.000 para estar dentro de um grupo da Isa, que hoje custa R$50.000. Eu nem tinha esses R$10.000, assim, sobrando, né? Mas eu dei um jeito de pagar porque eu sabia que aquilo ia ter retorno sobre o meu investimento. Eu ia ter retorno daquilo.
porque a gente precisa estar junto de outras pessoas, a gente precisa trocar, a gente precisa ter alguém que mostre qual é o melhor caminho para a gente fazer, a gente precisa ambientar aqui o que está acontecendo no mercado. Então, não tem possibilidade. Eu falo muito para as minhas alunas quando a gente está terminando a mentoria o seguinte: olha, você pode até não me escolher, mas você vai precisar de uma mentora. Escolha uma mentora, né? Ninguém vai muito longe sozinha. Então, depois eu tive outras, hoje eu estou em 3 mentorias, né? Hoje eu invisto mais de R$100 mil por ano para estar em mentorias que vão trazer insights, para eu dar para as minhas mentoradas, para eu colocar no meu negócio também. Show de bola. Não, e é super importante isso, né? Iniciar tendo uma mentoria e continuar com uma mentoria, né? Hoje eu participo da CEOs, também a mentoria da Mari, tenho vários insights lá, tudo que eu preciso, ela me apoia. Então, esse apoio, além de a gente, né, Má, ter ali uma certeza, porque às vezes a gente tem dúvidas, a gente tem inseguranças também, a gente consegue tirar ali com esses profissionais. Exatamente. Gente, quem quiser fazer uma pergunta, a gente tá na metade aqui, né, do nosso podcast, pode levantar a mãozinha, fica à vontade. Má, e se alguém, né, se você fosse para dar uma dica para alguém que estivesse começando agora, né, nesse exato momento, qual dica que você daria para essa pessoa antes de eu subir o Levi aqui? Então, a primeira dica é essa, tá? Escolha uma pessoa para estar junto com você, uma mentora que tenha trilhado esse caminho que você quer trilhar. Então, o que é uma mentoria? O que é uma consultoria? Consultoria, você tem um conhecimento, você ensina esse conhecimento para alguém. Eu conheço o LinkedIn, eu te dou uma consultoria de LinkedIn. Mentoria é quando a Maísa passou por um processo. Ela pode te ensinar esse processo, né? Eu passei por esse processo, eu posso te ensinar esse processo. Então, a mentoria é você procurar alguém que já passou pelo processo que você quer passar. Essa, para mim, é a primeira dica. A segunda dica é você encarar a sua transição de carreira e empreender com uma coisa séria, sabe? Eu vejo muito assim, isso, aquilo, não, é uma coisa séria, é isso que você quer? Então não tem assim, o cara da padaria hoje tá com cólica, não vai abrir a padaria. Não, gente, ele vai abrir a padaria com dor de cabeça, com cólica, com tudo, é o seu negócio. Você vai chegar ali e vai fazer o que tem que ser feito, sabe? E a outra coisa é você saber que você tem que trabalhar muito. Você tem liberdade de horário, o seu salário é você que faz, mas você vai trabalhar muito. Você vai trabalhar muito com uma coisa que você ama, né? Uma coisa que você gosta muito, uma coisa que você vê valor. Ontem eu tava aqui, eu só parei de trabalhar porque eu tava com o olho piscando. Porque o que eu estava fazendo, eu gosto tanto que era capaz, se eu tivesse um Red Bull aqui, eu ia continuar a noite inteira. Então, assim, mas tem muito trabalho, precisa de uma organização, você precisa de ter alguém te ajudando, precisa de uma mentoria e precisa de muito comprometimento com o seu negócio. Show de bola, Má. Eu vou subir aqui, então, o Levi, para ver se ele tem alguma dúvida, alguma contribuição. Ele também é de RH. Legal. Vou permitir aqui. Oi, Levi. Olá, boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Entre 2 mulheres empoderadas e referência na nossa área. Então, é uma honra estar aqui no meio de vocês. Obrigada. Deixa eu perguntar para qualquer uma de vocês duas, fiquem à vontade para responder. Quando a gente está lá no meio CLT, né, a gente tem a garantia do nosso salário no final do mês e tudo bem para quem escolheu isso. Mas quando você é empreendedor, o limite é o céu. Então, a minha pergunta vai para qualquer uma de vocês. Quais foram os 3 principais erros que vocês cometeram que hoje, vocês olhando para trás, falam, putz, vacilei nisso e não vacilo mais? Legal. Posso falar de um aqui já que eu já pensei falando exatamente nisso que você falou. A CLT é maravilhosa, né? Porque você tem o seu salário lá no final do mês, você tem 13º, você tem bônus. Acho que eu não sinto falta disso, Levi, também, sim. Você tem férias remuneradas, você ficou doente, alguém vai fazer seu trabalho pra você, gente. Aqui não, aqui ninguém vai dar trabalho pra gente, não. O erro que eu cometi, que eu bato muito na tecla com as minhas mentoradas, é o seguinte. Como você não tem essa previsibilidade de salário, tá? Você não tem. Não tem. Você é o limite, mas você não tem. Você precisa logo que você começa a separar dinheiro de pessoa física de dinheiro de pessoa jurídica. Então, no início, chegava, alguém pagava uma consultoria, eu já pagava uma conta, sabe? Beleza, aqui já vai pagar a conta de luz, isso. Ficava muito misturado. E por mais que no início seja necessário, a gente vende almoço para pagar a janta, porque é isso que acontece no início, entrou aquele dinheiro, você tem que ter uma planilha básica, tá, gente? Planilha básica de fluxo de caixa, onde você coloca entradas daquele mês, saídas daquele mês e alguns meses para frente. Ou seja, a pessoa pagou uma consultoria para você de recrutamento e seleção no cartão de crédito, ou a empresa está faturada daqui a 30 dias. Vai ter uma entrada, se eu fechei essa venda hoje, ela vai entrar 11/10, tem que estar na minha planilha que 11/10 eu vou receber isso. Ou eu recebi hoje, vou gastar hoje, na minha planilha tem que estar aquela entrada. E o que sai? Eu, nesse início, Levi, eu não tinha essa noção, e aí eu não coloquei no meu custo o Zoom que eu pagava, o ar-condicionado que eu usava mais do que eu usava quando eu não estava na CLT. Quando eu estava na CLT, meu ar-condicionado, ou seja, minha luz era mais barata, agora ela é mais cara. Então, assim, o que eu vou gastar? Tem que estar ali. O que eu vou ganhar? O que eu estou ganhando? E qual que é a minha meta de faturamento e de salário? Eu falo isso muito com as meninas. Obviamente, todo mundo quer ter um salário aí 20, 30 mil reais, que é super possível, ralando muito aqui. Mas no início, você vai ter uma meta. Meu salário, eu quero um salário de 10 mil.
Se eu quero um salário de 10 mil, eu tenho que faturar 15. Por quê? Porque eu tenho que pagar as contas da empresa e eu tenho que fazer um fluxo de caixa. Ou seja, se nesse mês eu fechei um contrato de recrutamento e seleção para 3 vagas e esse mês eu faturei 30, não estou rica, não posso fazer uma viagem. Eu vou guardar esse dinheiro para pagar os meus salários nos próximos meses. Eu estou falando aqui de forma muito ampla, mas eu tenho uma imersão de planejamento estratégico que as meninas vão passar comigo e a gente vai aprofundar nisso. Isso é muito sério. Isso foi um erro que eu cometi. De misturar tudo muito junto e tem mês que ganha muito, tem mês que não ganha. Não, você tem que definir o teu salário, você tem uma empresa. Mas você tem que definir o seu salário mensal e até você poder aumentar o seu salário, ele é aquele todo mês. O restante vai ficando com fluxo de caixa e acumulando para os próximos meses. Entendeu? Deu para entender, gente? Esse erro que eu cometi? Sim, ficou claro. Eu cometi esse erro também, né? Porque ser consultor, empreender é muito assim, né? Um mês você tá rica, um mês você tá pobre. Exatamente. Né? Então, dividir mesmo, né? Tirar um prolabore para você, um salário para você ali, né? Para você não cometer esse erro. Eu também cometi bastante esse erro. E tem um caixa, né, Mágica? A primeira meta ali é criar um caixa também para essas situações. Quando você tiver no mês mais pobre, você ter ali um caixa também. Você tem que ter uma prioridade de caixa, né? Tipo assim, meu salário é 10 mil, eu tenho pelo menos 30 mil ali. E você vai fazendo isso com o seu trabalho. Então, passo a passo para fazer isso. O outro erro eu já falei aqui, que foi demorar para escalar, tá? Então, assim, vender só a nossa hora você não consegue crescer muito, porque o nosso tempo tem limite. Eu acredito que foram 9 meses, eu demorei, poderia ter escalado antes. E vou falar o terceiro erro, que não foi nem quando eu empreendi, já que o Levi pediu 3 erros, foi até antes. Sabe o que eu me arrependo muito? De não ter começado a compartilhar o meu conhecimento na rede antes de empreender. E aqui vai uma super dica pra galera que ainda é SLT. Começa a compartilhar o que você sabe. Se eu tivesse compartilhado o meu conhecimento sobre carreira, recolocação, que eu já trabalhava com isso desde 2011, se eu tivesse começado a fazer isso em 2015 no LinkedIn e não em 2019, hoje eu estaria muito maior. Eu teria mais bagagem. Eu demorei para começar a expor o meu conhecimento nas redes sociais. Então, isso aqui já vai uma dica. Tô na CLT, não sei se eu vou empreender. Cara, compartilha o teu conhecimento, domina essa rede aqui, escreve cada vez melhor, porque isso vai fazer diferença. Esse também foi o que eu cometi. Como não tem como voltar atrás, eu ensino para quem está começando agora. Show de bola, Má. Levi, obrigada, viu, pela contribuição aqui no podcast. Má, vou fazer só mais 2 perguntinhas aqui. Se alguém quiser também, pode subir aqui rapidinho, que a gente tem um tempinho aí. A Lê quer perguntar. Eu acho que eu vou abrir para ela perguntar primeiro, antes de eu tirar minhas dúvidas aqui com você. Eu acho bem importante. Oi, Lê. Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Oi, Mari. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Eu não quero fazer pergunta nenhuma, só quero elogiar você, Maísa, parabéns por esse quadro, por trazer tantos pontos assim que a gente passa hoje empreendendo como consultora de carreira, como job hunter, e também parabenizar porque você tá com a mais, né? A mais famosa, né, Mari? Aqui no seu podcast hoje, parabéns por trazer tantas coisas de qualidade também, Mari, tanto explicação, né? Tantas dores que todo mundo aqui passa como consultoria, né? Empreendendo, e a Maísa nessa semana ela tem conversado com vários profissionais, né? Vários profissionais com bastante qualidade, então tá bem mais fácil, né? É bem mais fácil você ter um mentor para você encurtar caminho. Então é isso que eu deixo aqui para vocês e obrigada pelo espaço. Um beijo, tchau, tchau. Obrigada, Lê, maravilhosa. Obrigada pela participação. Obrigada, Lê. Um beijo. Quero aproveitar e deixar um beijo para minhas alunas queridas que estão aqui também. Gisele, Fabi, temos umas seus. Lilian tá aqui também, elas estão colocando coraçãozinho. Gi, adorei te ver aqui, Triana. Beijo pra vocês também, meninas. E quem estiver gostando, manda o coraçãozinho. Má, tem espaço, você acredita que tem espaço ainda para quem quer começar seu negócio de carreira, sua consultoria de carreira? E se tem, como se diferenciar no meio dessa multidão toda, né, de consultoras? Espaço tem muito, sempre vai ter, vai crescer cada vez mais. A gente tem muita gente que precisa da gente, sabe? Que precisa do conhecimento que a gente tem. E eu vejo que quanto mais recrutadoras e consultoras eu formo e elas conseguem chegar em pessoas diferentes, eu vejo quanto espaço a gente ainda tem nesse mercado. Primeira coisa para você se diferenciar é o que eu falei lá no início, é você levar a sério esse negócio. Negócio de parar, desistir. Aí, gente, se acontecer isso, vai acabar tudo. A gente desiste, a gente acaba, você dá espaço para outro. Quem vai continuar? Quem tem comprometimento, quem estuda, quem está atualizado, quem escreve, quem está se posicionado, quem passa por um momento difícil e continua, né? Porque não achem vocês, todos nós passamos por momentos difíceis, passa por um momento difícil, é difícil e continua. Quem está junto com outras pessoas, né? Então, assim, quem não está andando sozinho. Então, para você se diferenciar,
Você precisa trazer muito da sua história, trazer um conhecimento técnico é muito importante, não dá para ter um conhecimento mais ou menos, eu sei um pouquinho disso aqui, não. Você tem que se aprofundar, você tem que estudar o tempo inteiro, você não pode achar que você sabe tudo, né? Aprender a escrever com autoralidade, então leiam mais, estudem mais, liguem a televisão, e ter muito comprometimento com o seu negócio, porque tem espaço para todo mundo, e a maioria fica pelo caminho, pega o primeiro empecilho e desiste, ai, não quero mais. E ok, pode ser, tá tudo bem se eu escolher para CLT, né? Igual o Levi falou. E tá ótimo, eu não falo nunca, diga nunca, né? Quem sabe um dia uma proposta aí mirabolantemente maravilhosa, eu posso ir para CLT. Mas enquanto você está escolhendo ter o seu negócio, tenha comprometimento com ele. E assim como eu falo para a galera da CLT que 1% é preparado, aqui também. 1% de quem decide empreender vai até o fim. Então, sejam essas pessoas se vocês decidirem realmente por esse caminho. Show, Má. Obrigada pela sua participação. Adorei esse bate-papo. Gente, quem gostou, manda um coraçãozinho aí pra Má. Má, fica à vontade para finalizar aqui o podcast. Eu quero dar um recadinho depois também, até para poder liberar você para sua reunião, para não te atrasar. Mas eu quero agradecer de coração a sua participação. Foi muito, muito bacana, contribuiu bastante aqui para a audiência. Legal, foi ótimo também. Tem uma reunião em 2 minutos, gente. O negócio aqui é hardcore, mas foi muito importante estar aqui. Gostei muito, Maísa. Que aí seja um sucesso essa sua nova trajetória. E eu vou estar aqui pertinho de você, te apoiando. Conta comigo. Obrigada, Má. Obrigada por tudo, viu? Beijo. Se você ficou até o final do nosso papo de carreira, não deixa de dar um like e também de me seguir lá no Instagram, vou deixar o meu @ aqui na descrição. Lá eu compartilho com vocês um pouquinho sobre como ser uma consultora de carreira e job hunter. Te espero lá. Beijo!